meus amores, bom dia! Estamos começando mais uma atividade avaliativa hoje. Hoje realizaremos atividades de ortografia, que é a segunda parte da atividade avaliativa de língua portuguesa, não é? E a avaliação de ontem, a atividade de ontem, conseguiram realizar? Tiveram alguma dificuldade? Espero que não tenham tido dificuldades, certo? Que tenham conseguido realizar todas as questões, realizar a produção de texto, certo? Por isso que a Pro sempre envia para vocês atividades para escrever, né? Atividades que tenham produções textuais, tenham que escrever no caderno, para que vocês exercitem a escrita de vocês, para que exercitem a caligrafia, a letrinha também, certo? Então, é por isso que a Pro sempre fica mandando essas atividades, porque quando chega esse momento de realizar a atividade avaliativa, isso vai valer ponto, não é? Uma pontuação, e é importante para avaliar o desenvolvimento de vocês. Então, na hora de realizar essas atividades avaliativas de produção, de interpretação, não pode ter preguiça, tem que escrever, certo? Colocar toda a criatividade e a imaginação no papel, bom? Então, hoje vamos realizar a atividade de ortografia, como eu falei. Vocês estudaram, revisaram os conteúdos. Hoje, nessa atividade, teremos questões a respeito do uso do R, não é? Também sinônimos e antônimos, uso do C ou QU e sobre pontuação. Então, vamos realizar agora aqui uma revisão rapidinho, tá bom? Só para poder, relembrar cada tópico aqui e em seguida realizaremos a leitura da atividade avaliativa e espero que estejam acompanhando aí de casa, tá bom? Começando pelo uso do R. Haverá questões onde vocês deverão escrever palavras com R, encontrar no caça-palavras palavras com R também, com sílabas iniciadas pela letra R. Ra, ré, ri, ro, ru. Também sobre o uso do R inicial no meio das palavras, final, viu? E o uso de um R ou dois R's. Lembrando, como eu já falei em diversas aulas aqui sobre isso, que utilizamos um R quando as palavras são pronunciadas, esse som do R sai da nossa língua, é o som brando, certo? Por exemplo, carreta, carrinho. Utilizamos apenas uma letra R. E utilizamos duas letras R quando esse som sai da nossa garganta e é forte. Rato, carro, certo? Carreta. Esses R's saem da nossa garganta, por isso, ao escrever, utilizamos duas letras R, tá bom? Agora, sinônimos e antônimos. Os sinônimos são aquelas palavras que têm a escrita diferente, não é igual, mas o significado, o sentido é parecido, certo? Como feliz, alegre. São palavras diferentes, mas com o mesmo sentido, o mesmo significado. E os antônimos são as palavras contrárias, que é o oposto. Alto, baixo, magro, gordo, longe, perto. São palavras que têm um significado contrário, certo? Agora, palavras com C ou QU. Utilizamos o C quando as palavras têm o fonema K. E esse C vem antes das vogais A, O e U. Caderno, coruja, cutia. Esse C tem o som de K, não é? Caderno, coruja e cutia. Quando o C vem antes das vogais E ou I, ele vai ter o som de S. Cera, cimento. Ouvimos a letra S, mas essas palavras são escritas com C. E o uso do QU, quando vem antes das vogais E e I, tem o som de K também. Queijo, quilo, quilômetro. Tem o som de K, assim como no caso da letra C, que antecede as vogais A, O e U.
tem o fonema K, tá bom? Então, haverá questões em que vocês deverão completar palavras utilizando C ou QU, porque possui um som parecido, o som do fonema K. Mas vocês deverão prestar atenção nas letras que vêm depois, as vogais que vêm depois, certo? Para escrever essas palavras, para completar com C ou QU. Repetindo, quando antecede, quando vem antes das vogais A, O e U, utilizamos o C. E quando vem antes das vogais E e I, com som de K, nós utilizamos QU. Bom? E por último, pontuação. O uso dos pontos de exclamação, ponto de interrogação e ponto final. O ponto de exclamação utilizamos para demonstrar emoções, sentimentos, como espanto, emoção, alegria, certo? Admiração. E o ponto de interrogação utilizamos em perguntas para interrogar. O nome já diz, interrogação. Serve para interrogar, para perguntar algo. E o ponto final é o ponto de declaração, certo? De afirmação, quando realizamos uma frase. Vou dar exemplos. Ponto de exclamação. Que alegria! Que susto! Ao final de frases assim, utilizamos o ponto de exclamação. O ponto de interrogação ao final de perguntas. Que dia é hoje? Você vai sair? E o ponto final é ao terminar frases afirmativas e declarativas. Hoje eu não irei trabalhar. Eu comi bolo. Ponto. Certo? Então, esses são os assuntos da nossa atividade, tá bom? Agora vou iniciar a leitura das questões para que você possa realizar aí de casa, tá certo? Vamos começar aqui? Ortografia número 1. Complete as palavras com R ou RR. Depois, complete as frases com as palavras corretas. Então, primeiro você vai completar aqui as palavras, tá bom? E depois completar as frases com essas palavras que você acrescentou o R ou RR. Eu vou pronunciar aqui as palavras e você de casa aí vai identificar se ela é com um R ou dois R's. Torrou, farinha, farofa. E a frase abaixo, mamãe, tracinho, a, tracinho, e fez uma gostosa, tracinho. Então, completar com R ou RR e abaixo completar a frase com as palavras nos lugares corretos. Letra B. Burrinho, barro, amarelo. O menino fez um de e pintou o de. Letra C. Arrumou, barraca, feira. Seu Antônio, tracinho, as frutas da. Vai encaixar aqui as palavras. Número 2. Procure no quadro palavras escritas com a letra R e copie-as nas linhas abaixo de acordo com a sílaba. Ra, ré, ri, ró, ru. Você vai procurar aqui nesse caça-palavras algumas palavras que possuem a letra R, certo? De acordo com as sílabas indicadas e escrevê-las aqui. Lembrando que haverão palavras com R inicial, palavras com R no meio, tá bom? Então, prestem atenção nisso. Número 3. Leia e separe as palavras no lugar adequado. R inicial, R no meio e R duplo, ou seja, 2 R's. Rato, roupa, rosa, Rita, roeu. Carro, torre, barriga, barro, tesoura, buraco, guaraná, dourada, pereira, carreta. Certo? Então, vocês vão ler aí essas palavras e classificá-las em cada quadro aqui da tabela, em cada coluna correta.
R inicial, R no meio ou R duplo. Número 4. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaque pelos sinônimos do quadro. Encontrar, bravo, feliz, terminar, final, começo, feio. Ana está no início da atividade. Maria vai achar seu lápis. Quando João acabar a atividade, irá para casa. Lucas está feroz porque perdeu a aula. Então, você vai observar que aqui existem algumas palavras a mais, certo? Então, essas palavras aqui, você vai ter que identificar no quadro quais são os sinônimos das palavras em destaque aqui, das letras A, B, C e D, e reescrever essa frase substituindo a palavra pelo sinônimo, tá bom? Aqui na letra A temos início em destaque. Qual é o sinônimo de início? Encontrar, bravo, feliz, terminar, final, começo ou feio. Na letra B, Maria vai achar seu lápis. A palavra em destaque é achar. Essa palavra é sinônimo de encontrar, bravo, feliz, terminar, final, começo ou feio. Na letra C, temos em destaque acabar. E na letra D, feroz. Quais são os sinônimos dessas palavras? Você vai encontrar no quadro e reescrever aqui a frase utilizando os sinônimos. Número 5. Leia as frases e coloque os sinais de pontuação corretos. Que lindo quadro! Quem quer ser meu amigo? Hoje é meu aniversário. Você quer jogar bola comigo? Então, você vai colocar aqui a pontuação correta em cada frase, tá bom? Se ela é exclamativa, interrogativa ou uma frase declarativa. Preencha o diagrama com os antônimos. Contrário de cheio, contrário de infeliz, contrário de magro, contrário de bom, contrário de alto, contrário de alegre, contrário de frio e contrário de fechado. Então, observem que aqui, né, tem os números e aqui no nosso diagrama também tem os números indicando cada palavra, tá bom? Então, no número 1, você vai escrever o contrário de cheio. No número 2, o contrário de infeliz e assim por diante. Número 7. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaque por um antônimo, ou seja, por palavras com sentido contrário ou oposto. Mantenha a porta aberta. Qual o antônimo de aberta? Lembrando que não é apenas escrever o antônimo aqui nas linhas, é reescrever a frase fazendo a troca por um antônimo. Acenda a luz. Comprei bolacha doce. A toalha está molhada. As palavras em destaque são aberta, acenda, doce e molhada. Vocês vão reescrever cada frase aqui, fazendo essa troca. Número 8. Leia a parlenda abaixo. Lá em cima daquela serra tem um ninho de coruja. Eu pisei no rabo dela, me chamou de cara suja. Circule na parlenda palavras com C, com som de K e com QU. Então, você vai ler aqui essa parlenda e circular apenas aquelas palavras que possuem o som K, o fonema K, que sejam escritas com a letra C e com QU, certo? Número 9. Complete as frases abaixo usando C ou QU. A. Eu quase quebrei meu braço ontem. Eu quase quebrei meu braço ontem. Essas palavras aqui são com C ou QU? Letra B. O quadro foi pintado por uma mulher famosa. Letra C. O coelho gosta muito de cenoura. Letra D. Você é muito romântico. E letra E. Os mosquitos perturbaram a noite toda. Então,
Você vai preencher cada espacinho aqui com C ou QU, de acordo à necessidade, de acordo à palavra. E por último agora, número 10, forme uma frase para cada sinal de pontuação. Interrogação, exclamação e ponto final. Então você vai ter que formar, criar uma frase utilizando a pontuação aqui corretamente, tá bom? Então, prestem atenção ao realizar as questões, não tenham pressa, certo? Aproveitem o momento do dia de vocês em que vocês estejam, certo? Livres, sem pressa, sem ter o que fazer naquele momento, tá bom? Sem nenhuma atividade extra ou ter que sair, ter que responder rápido porque está com pressa para resolver alguma situação, para ir a algum lugar. Então, aproveitem um momento tranquilo no dia de vocês para realizar com atenção, tá bom? Para que, eu possa avaliar depois o que vocês aprenderam, em que tiveram dificuldade para trabalharmos nisso, tá certo? E lembrando que essas atividades valem a pontuação para no final do ano realizar certa aprovação de vocês. Na atividade de amanhã, o nosso conteúdo será de matemática. Vamos ver aqui. Ampliando a sequência numérica, números até 100. Outros números, unidade, dezena e centena, antecessor e sucessor, maior e menor, ordem crescente, quem inventou o dinheiro, compondo e decompondo números, par ou ímpar, o 12, a dúzia, a meia dúzia, certo? Então, esses foram os conteúdos que nós trabalhamos na segunda unidade. Na atividade avaliativa, verão algumas questões de cada conteúdo. Como vocês sabem, as nossas avaliações sempre têm 10 questões, então nessas 10 questões estarão encaixados aqui esses conteúdos que nós estudamos, certo? Então, espero que tenham assistido às revisões que realizamos, tenham realizado as atividades de revisão, certo? E assim não tenham dificuldades no momento de realizar essa atividade amanhã, tá bom? Então, estamos encerrando aqui a nossa leitura da avaliação, a nossa rápida revisão do conteúdo, mais uma revisão, certo? E amanhã estaremos aqui juntos novamente para realizar a atividade avaliativa de matemática. Então, prestem muita atenção, façam uma boa atividade e fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau, tchau!